que muitas igrejas e muitos líderes cristãos não tratam sobre política dentro da igreja? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Nós sabemos que o Evangelho, teoricamente, fala sobre o reinado de Cristo sobre todas as coisas. Cristo reina sobre o universo, Cristo reina sobre a nossa terra, Cristo reina sobre todas as vidas. E isto poderia fazer-nos pensar o seguinte: bem, se Cristo é rei sobre tudo e sobre todos, então nós devemos, como cristãos, aprender sobre tudo e sobre todos. Então, os líderes cristãos deveriam ensinar aos adeptos do cristianismo a entenderem todas as áreas da vida, em como ele, como cristão, deve se comportar diante das muitas situações que vivemos na nossa vida. Agora a pergunta é a seguinte: isso é uma realidade? Infelizmente a resposta é não. E dentre outras áreas, existe uma que é tabu para muitos líderes cristãos, para muitos cristãos e para muitas igrejas. Esta área é a política, é lidar com esse tema, é entender que esta área também está debaixo da soberania de Cristo. E assim como nós tratamos de tantas outras áreas da vida, esta também deve ser tratada, ensinada, debatida, discutida dentro das igrejas. Os cristãos, eles precisam entender que nesta área, a política, ele deve ter um posicionamento. Um posicionamento que deve estar em acordo com o Evangelho, em acordo com a lei de Deus. Mas o que acontece? Como esta área é um tabu, muitos líderes se furtam em falar e ensinar, dizendo que isso não é assunto para a igreja. Muitos cristãos, eles vivem à deriva. Eles não têm um senso crítico apurado, senso crítico esse baseado no Evangelho, baseado na verdade absoluta. Então, esses cristãos, eles são levados por todo o vento de doutrina política. E isso piora quando muitos cristãos, eles inclusive se envolvem com a política de esquerda. É como se ele fizesse uma grande separação. Evangelho, Cristo é na igreja, é no meu momento de devocional, é no momento das minhas orações, da leitura da palavra, mas o restante da minha vida eu devo estar pautado nas ofertas dadas por vieses políticos que são absolutamente contrários à glória de Cristo. E aí nós vamos encontrar muitos, mas muitos tipos de cristãos que sofrem com isso. Existem aqueles que são completamente apáticos. Eles não se preocupam em quem votar. Eles não se preocupam em conhecer o que está por trás do partido, o que está por trás daquele candidato. Ele simplesmente vota. Vota ou porque não tem opção, vota porque pediram para que ele votasse, vota porque ele acha que aquele é o melhor. Mas existem também aqueles cristãos que, de certa forma, têm consciência do que está acontecendo, mas como ele não tem no seu coração uma perspectiva bíblica clara de como o crente deve se comportar na política, ele também vai votar em qualquer candidato, inclusive candidatos da esquerda. Existem também aqueles que se dizem cristãos e são militantes de esquerda. E eles fazem isto com a cara mais lavada. Eles defendem princípios, defendem partidos, defendem ideologias que são não somente contrárias ao Evangelho, mas que afrontam a Cristo, a sua santidade e a dignidade do seu nome santo e excelso, nome que está acima de todo nome nessa terra. É por isso que vemos uma situação tão
triste. Cristãos que possuem uma visão deturpada da política. Eles não entendem que nós, como cristãos, não podemos de forma nenhuma apoiar, aceitar, compactuar ou até flertar com políticas de esquerda. Nenhuma. E eu estou me referindo não apenas àquelas que são de extrema esquerda. Eu estou me referindo também àquelas que se colocam como centro-esquerda. Aquela esquerda mais elegante, mais atraente, mais discreta. Nem com estes os cristãos devem se envolver. Cada cristão deveria saber que no momento em que ele vai ali para a urna do voto e ele vai digitar o número do candidato, ele está sendo, obviamente, conivente com aquela pessoa, ele está sendo conivente com aquele partido. E por vezes ele vota em candidatos que pertencem a partidos políticos, que defendem aborto, que defendem a destruição da família, que defendem a destruição do Evangelho, dos valores da palavra de Deus, que simplesmente rejeita toda essa construção cultural que adveio do cristianismo e do judaísmo, essa moral judaico-cristã, mas esse crente vai lá e vota. Ele se torna cúmplice deste tipo de situação. E não apenas isto, mas existem muitos crentes, dentre os quais eu chamo de socialistas funcionais, que não somente votam nessas pessoas, mas defendem algumas pautas da esquerda sem saber, sem ter conhecimento de que o que ele está defendendo vem de uma ideologia totalmente anticristã. É necessário que todo líder cristão, indistintamente, acorde para isto. É necessário que líderes cristãos incluam no seu repertório de pregação, de ensino, de discipulado, seja o que for, devem incluir também a política, incluindo a política partidária. Deve ensinar os cristãos a se comportarem como tal e, ao mesmo tempo, glorificar a Cristo na sua visão política. Deve criar fileiras e mais fileiras de homens e mulheres compromissados com Deus, compromissados com a lei do Senhor, compromissados com o Evangelho, tornando um exército que luta contra esse estado de coisas que nós vivenciamos hoje no mundo, sobretudo ocidental. Essa avalanche de elementos destrutivos da cultura que esteve embasada no Evangelho. Líderes cristãos, acordem, parem de agir como inocentes, como ingênuos. Assim como você deve falar de tantas outras áreas da vida, a política também está inserida. Assim como você fala de pensamentos, de manifestações, fora da política, manifestações que são contrárias ao Evangelho, você deve incluir na sua lista também a política. E, sobretudo, desmascarar a esquerda. Nós, como cristãos, precisamos desmascarar esta ideologia carnal, mundana, satânica, que tem um objetivo principal: destruir os valores do Evangelho para que seja implantada efetivamente a revolução socialista. Ainda há tempo e nós podemos sim treinar os cristãos e também treinarmos a sermos cristãos para que no momento do voto, no momento da defesa de um candidato, no momento da escolha de um partido, saber que ali também eu preciso glorificar ao meu Cristo. E aí, o que deveria ser feito?
Bem, eu quero trazer aqui um exemplo bastante prático. Nós temos eleições este ano. E aí eu diria para você o seguinte, meu caro cristão: quando você escolher o seu candidato, procure saber o partido que ele faz parte. Vá lá, já está disponível. Vá no site, abra, veja o que esse partido defende, veja o que ele diz, qual é a sua posição. Veja se ele já não se declara como um partido de esquerda. E sendo de esquerda, você já pode desligar o seu computador, porque não pode haver nenhum tipo de negociação com partidos deste espectro político. Depois, vá ao candidato, saiba um pouco da vida dele, mas não saiba da vida dele por aquilo que ele diz na sua propaganda eleitoral. Não. Procure perscrutar. Se ele já é um político, veja as pautas que ele defende, veja o que ele faz, veja o que ele diz. Se ele é novo, procure conhecer a vida dele, veja o que ele diz e o que ele faz, sobretudo nas mídias sociais. Os cristãos precisam, de maneira contundente, se levantar contra toda e qualquer ideologia de esquerda, para que Cristo seja glorificado. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu peço para que você, se está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva aqui no canal, dê o seu like ou dislike, não tem problema, comente, faça perguntas, critique, discorde do que foi dito aqui. Vamos criar essa interação, ela é muito saudável para o nosso crescimento pessoal, sobretudo como pessoas que estão interessadas na política. E não esqueça também de me seguir nas outras mídias sociais. E eu sei que com isso você estará apoiando esse trabalho. O meu objetivo é fazer com que ele seja divulgado pela própria plataforma, para que assim mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. E até a próxima.